Para medir o comprimento de um barbante ou o comprimento de um fio elétrico, a gente pode usar a fita métrica da costureira, ou então uma trena, ou ainda o metro do carpinteiro. Este barbante aqui, por exemplo, tem aproximadamente uns 68 centímetros de comprimento. Agora, para avaliar a extensão da superfície da parede da cozinha, uma referência pode ser os azulejos que a recobrem. O número de azulejos iguais a este que recobre a parede dá uma ideia da sua extensão. E a área do tampo desta mesa poderia ser estimada pelo número de quadrados iguais a estes que recobririam aqui a sua superfície. Veja só. Quando se diz que um terreno retangular de 10 metros de frente por 30 metros de fundo tem 300 metros quadrados de área, isto significa que a superfície do terreno poderia ser totalmente recoberta por 300 quadrados de lado 1 metro, iguais a este aqui, ó. Eu estou dentro de 1 metro quadrado. E para que você possa ter uma ideia melhor do tamanho do metro quadrado, eu coloco nessa posição aqui. Este é o quadrado de lado 1 metro, cuja área é 1 metro quadrado. Você já o conhece. Agora deixa eu dobrar aqui o metro quadrado. É papel que não acaba mais, dá para fazer muito embrulho. E como avaliar a capacidade de um balde? Como saber quanto cabe de água dentro dele? Como estimar a quantidade de areia que cabe na carroceria de um caminhão? Nestas duas situações, não adianta querer usar o metro e nem o metro quadrado. É que o metro é assim, e por isso é usado para medir coisas que são assim. O metro quadrado é assim, e é usado para medir coisas que são também assim. Nesse caso da capacidade do balde ou da carroceria do caminhão, nós estamos querendo medir coisas que são assim. E para medir coisas assim, é preciso usar unidades que também sejam assim. Com outras palavras, o que tem uma dimensão é medido com unidades que têm uma dimensão. O que tem duas dimensões é medido com unidades que têm também duas dimensões. E o que tem 3 dimensões é medido com unidades que devem ter também 3 dimensões. A capacidade do balde pode ser avaliada em litros e a carroceria do caminhão em metros cúbicos. Mas o que é o litro? E o que é um metro cúbico? Um metro cúbico é o volume do cubo que tem 1 metro de aresta. Olha só ele aqui. Só que eu não vou entrar aqui dentro, não. Essa armação tem forma cúbica e as arestas deste cubo têm 1 metro de comprimento. 1 metro de comprimento, 1 de largura e 1 de altura. Se fosse uma caixa d'água, aqui dentro caberia 1 metro cúbico de água. E por falar em caixa d'água, as residências todo mês recebem uma conta de água como essa. E tem aqui um espaço que indica o consumo de água naquele mês em metros cúbicos. Nesta conta aqui, o consumo naquele mês foi de 16,8 metros cúbicos. Você tem ideia de quanto é que gasta de água na sua casa? É claro que isso varia de uma casa para outra, depende de uma série de fatores. Do número de pessoas da casa, por exemplo, nesta residência existem 3 pessoas morando ali. Deu um consumo próximo de 17 metros cúbicos. Uma estimativa razoável é que uma família de 5 pessoas gasta mais ou menos 1 metro cúbico de água por dia. Olha só, tudo isso aqui de água num dia. É muita água. Economizando, acho que dá para gastar um bocadinho menos. A gente já contou o que é o metro cúbico. E o litro? O que é o litro? O litro é essa garrafa? É essa outra? Nada disso. O litro é isso aqui, ó. Essa canequinha cúbica, ela tem arestas com 10 centímetros de comprimento. Dimensões internas, é claro.
10 centímetros na largura, 10 no comprimento e 10 na altura. 10 centímetros é 1 decímetro. Por isso, a capacidade desta canequinha é de 1 decímetro cúbico. E o nome popular do decímetro cúbico é litro. Olha só, essa garrafa de refrigerante contém 1 litro aqui de água. E o que está dentro dela cabe aqui dentro. Quer ver só? Achou que não ia dar, hein? A gente já conhece o metro cúbico e o decímetro cúbico, o litro. E só de olhar para os dois, dá para ver que o metro cúbico é muito maior do que o decímetro cúbico. Pois é, quantos decímetros cúbicos cabem no metro cúbico? Com outras palavras, 1 metro cúbico corresponde a quantos litros? Para responder, nós vamos ter que usar um bocadinho a imaginação. Imagine que eu tivesse aqui um montão de caixinhas iguais a esta. Eu pego a primeira e coloco ali dentro do metro cúbico, no cantinho, bem ali no fundo. E depois coloco uma outra do lado e mais outra, fazendo uma fileira. Como o decímetro cabe no metro 10 vezes, eu vou fazer uma fileira com 10 caixinhas ali no fundo da caixa. E essa fileira poderá se repetir 10 vezes, formando uma camada com 10 vezes 10, 100 decímetros cúbicos, 100 caixinhas no fundo da caixa. Agora, esta camada pode se repetir 10 vezes, e 10 vezes 100 é 1000. A conclusão é essa: 1 metro cúbico corresponde a 1000 decímetros cúbicos. 1 metro cúbico tem 1000 litros. Quando se diz que a família consumiu 1 metro cúbico de água por dia, se está dizendo que ela consumiu 1000 litros de água por dia. Foi difícil fazer esse exercício de imaginação, enxergar as caixinhas todas encaixadas. Foi difícil? Tem um brinquedinho aqui que vai ajudar. Olha só. Que esse desenho está representando o metro cúbico, aquela armação, a caixa d'água grandona. E este cubinho é a nossa canequinha, é o decímetro cúbico, é o litro. Coloquei a primeira ali no fundo, no cantinho, no chão da caixa grande. E posso fazer uma fileira com 10 caixinhas, acompanhando uma aresta do cubo grande. Esta fileira vai poder se repetir 10 vezes, formando-se assim uma camada lá no chão da caixa com 100 cubinhos, 10 vezes 10. Agora, essa camada pode ser repetida 10 vezes em toda a altura da caixa grande, totalizando, então, 10 vezes 100, 1000 cubinhos no interior do metro cúbico. Olha só, o decímetro cúbico cabe dentro do metro cúbico 1000 vezes. Agora a gente vai pensar um pouquinho sobre tudo isso. Olha só, este palito de sorvete tem 1 decímetro de comprimento. E ele cabe aqui no metro 10 vezes. O decímetro, que é assim, cabe no metro 10 vezes. Agora, o decímetro cúbico, que é assim, cabe no metro cúbico, que é assim, 1000 vezes, porque cabe 10 vezes no comprimento, 10 vezes na largura, 10 vezes na altura. E 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. As dimensões deste cubo de madeira são iguais a 10 centímetros. Confira aqui comigo. 10 centímetros ou 1 decímetro. Por isso, o volume do cubo é 1 decímetro cúbico, 1 litro. Se a altura do cubo tem 10 centímetros, ele pode ser cortado em 10 placas iguais a esta.
Veja só, as dimensões desta placa são 10 centímetros aqui, 1 centímetro aqui e 10 centímetros aqui. Portanto, a placa pode ser cortada em 10 barrinhas iguais a esta. E as dimensões desta barrinha são 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui e 10 centímetros aqui. Então, eu posso agora cortar a barrinha em 10 cubinhos iguais a este. São cubinhos de 1 centímetro de aresta. Portanto, o volume desse cubinho é 1 centímetro cúbico. Agora, montando outra vez o cubo. Com 10 cubinhos deste, a gente faz a barrinha. Com 10 barrinhas, monta a placa. Portanto, a placa é formada por 10 vezes 10, 100 cubinhos. E com 10 placas, forma o cubo. Logo, o cubo todo, o decímetro cúbico, é formado por 1000 daqueles pequenos cubinhos. Repetindo, o cubinho é o centímetro cúbico. E com 1000 destes, a gente faz o decímetro cúbico. Logo, 1 decímetro cúbico, isto é, 1 litro, corresponde a 1000 centímetros cúbicos. Essa conclusão está escrita aqui no quadro. Olha, 1 decímetro cúbico, que é conhecido mais pelo nome de 1 litro, corresponde a 1000 centímetros cúbicos. E daí a gente pode concluir o seguinte: 1 centímetro cúbico é a milésima parte do litro. Ou então, com a escrita decimal, é 0,001 litro. E se o centímetro cúbico é a milésima parte do litro, ele também pode ser chamado de mililitro. Mililitro significa milésima parte do litro. O mililitro, ou seja, o centímetro cúbico, é bastante usado pela indústria farmacêutica. Aqui no frasco desse remédio, na embalagem do remédio, se pode ler conteúdo 80 ml. O conteúdo do remédio é de 80 mililitros. Aqui na ampola de injeção também se pode ler 2 ml, 2 mililitros. Para fazer uma receita caprichada, às vezes a cozinheira precisa medir quanto vai de água, quanto vai de leite. E para isso ela usa uma caneca graduada, que fornece ali 1/4 de litro, 3/4, meio litro. Pois bem, esse recipiente utilizado nos laboratórios desempenha um papel semelhante. Ele tem aqui uma escala graduada em mililitros e a gente pode saber quanto é que tem de água aqui dentro dele, por exemplo. Veja só, a leitura aqui fornece 300 mililitros, 300 centímetros cúbicos de água lá dentro. Esse é, então, um recipiente utilizado para medir a quantidade de líquido. Agora, tem aqui uma miniatura de um ferro de passar roupa, um objeto sólido. E vou descobrir quantos centímetros cúbicos, qual é o volume desse objeto sólido, usando esse recipiente com água. Isso pode parecer absurdo, porque isso aqui é sólido. Mas olha só como é que funciona a brincadeira. É só mergulhar o objeto sólido lá dentro, que com isso ele desloca um volume de água que é igual ao seu próprio volume. Então agora é fazer uma nova leitura. Mas é preciso tomar cuidado. Do 300 ao 400 tem aqui 5 subdivisões, portanto cada uma corresponde a 20 ml. De 300 o nível de água foi para 320, portanto o volume desse objeto sólido é de 20 centímetros cúbicos, 20 ml, pelo menos aproximadamente. Com cubinhos iguais a este, eu montei esta pilha. São 3 cubinhos nesta dimensão, 3 nesta outra e 3 na altura. Portanto, a pilha tem forma cúbica. Vamos combinar que a aresta desse cubinho vale 1. Portanto, o seu volume também é 1. Se isso tiver 1 centímetro, o volume dele vai ser 1 metro cúbico. Se isso tiver 1 polegada, o volume vai ser 1 polegada cúbica. Só que nesse momento a unidade não está importando, por isso eu não vou mais mencioná-la. O volume do cubinho é 1. E qual que é o volume da pilha? Para responder a pergunta é só contar quantos cubinhos formam a pilha. Então veja, são 3 nessa dimensão e 3 nessa outra. 3 vezes 3 tem 9 cubinhos aqui na face superior da pilha. E essa camada se repete 3 vezes.
9 vezes 3, 27. O número de cubinhos é 27, o volume dessa pilha é 3 vezes 3 vezes 3, é 27. Olha só, essa conclusão está resumida aqui no quadro. O volume daquela pilha cúbica é 3 vezes 3 vezes 3, 27. O 3 vezes 3 vezes 3 também se pode escrever com a linguagem das potências desta maneira. 3 elevado à terceira potência. E é costume ler essa potência como 3 ao cubo. 3 ao cubo. Cubo é o nome de uma figura. Exato, é porque isso aqui é o volume do cubo que tem aresta 3. Agora eu vou modificar a pilha. Vamos fazer esta outra pilha, que não tem mais formato cúbico. Esta agora tem 2 cubinhos nessa dimensão, 3 na altura e 4 nessa outra. Esta tem a forma de um bloco retangular, com dimensões 2, 3 e 4. Cada cubinho tem volume 1. O volume da pilha é o número de cubinhos. É só contar. 2 vezes 4, 8 na camada superior. E essa camada de 8 se repete 3 vezes. 8 vezes 3, 24. A gente chegou a esse 24 multiplicando 2, largura, por 4, comprimento, por 3, altura. Este raciocínio pode ser aplicado a outras situações do mesmo tipo. Se um bloco retangular tem 35 de comprimento, 17 de largura e 20 de altura, o seu volume se obtém multiplicando 35 por 17 por 20. E generalizando de vez, para achar o volume de um bloco retangular, a gente deve multiplicar comprimento por largura por altura sempre. Neste programa nós vimos que 1 metro cúbico é o volume do cubo que tem 1 metro de aresta. Vimos que o metro cúbico aparece nas contas de água para dizer quanto que a gente gastou, quanto que a gente consumiu de água naquele mês. Vimos que litro é o nome popular do decímetro cúbico e que 1 metro cúbico contém 1000 litros. Vimos que o decímetro cúbico pode ser decomposto em 1000 cubinhos iguais a este, de aresta 1 centímetro, e que por isso o centímetro cúbico é a milésima parte do litro. Por isso ele também é chamado de mililitro ou centímetro cúbico. E o mililitro aparece nos frascos de remédio, nas ampolas de injeção. E depois disso a gente viu como é que se calcula o volume de um cubo, o volume de um bloco retangular. Há muito mais para se aprender sobre o cálculo de volumes, mas isto fica para outra vez.